Está começando o duelo. Boa noite, meu Juazeiro, boa noite, Cariri, boa noite, Ceará, boa noite, Brasil. Aqui não é confronto entre dois lados, é sabatina. As perguntas serão bem objetivas, o tempo será controlado e quem responde sabe que será confrontado pelas ideias, pelos fatos e pelas consequências do que diz. Senhoras e senhores, está no ar o duelo. As regras são simples. Pergunta, 1 minuto. Resposta, 2 minutos. Para o debate aberto, teremos aí uma flexibilidade, mas no mínimo 4 minutos. A mediação estará sempre ativa. Quem fugir da pergunta perde tempo. Mas eu vou avisando, hein? É proibido fugir da pergunta. Senhoras e senhores, o duelo hoje tem o prazer de receber aqui nos estúdios uma pessoa muito importante para a política brasileira. Ele que vem aí despontando, vem aí alcançando terrenos, vem alcançando aí muita gente através da sua ideologia, através do seu carisma. Eu estou falando de uma pessoa, um jovem, na verdade, porque a idade dele é muito jovem ainda, né? Estou falando de Renan Santos. Ele será confrontado hoje através da sabatina que será realizada pelo Pedro Siebra e também o Laudir Mota. E nós queremos recebê-lo e também apresentar a nossa audiência. Boa noite, Renan. Seja bem-vindo. Apresente-se, fale com a nossa audiência. Diga quem é você, de onde vem, para que veio. Seja bem-vindo. Microfone aberto. Olá, galera. Meu nome é Renan Santos, tenho 41 anos. Então não sou tão jovem assim, mas me considero um jovem da geração Z, mesmo sendo da geração Millennial. Me considero sou um nordestino honorário, declarado pelos meus amigos de Pernambuco, mesmo tendo nascido na Moca, em São Paulo. Então, estou aqui para trocar ideias e será bem bacana trocar ideia com vocês. E então, agora você falou a sua idade aí, mas, sinceramente, não é reveladora essa idade não, viu? Eu acho que a sua característica aí tá muito... O que você está utilizando para ficar sempre jovem assim? Vamos deixar aí para você responder depois. Vamos agora apresentar os nossos debatedores. Vamos aí receber com muito carinho o Pedro Siebra. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Apresente-se. Fale com a nossa audiência. Boa noite, Joyce. Boa noite à bancada aqui. Boa noite, Laudir. Ao Renan também. Todo mundo que está acompanhando a gente, nossos telespectadores e ouvintes. Então assim, vamos questionar tudo, né? Como é dito pelo lema do MBL. Aqui, inclusive. Aí tá. Oi, beleza? Então vamos fazer perguntas sobre projetos, sobre a vida pessoal, sobre tudo que o Renan vai ter a oportunidade aqui de responder. Muito bem. Lembrando para nossa audiência que o nosso WhatsApp para você fazer as suas perguntas é o 8821571191. Vou repetir para você anotar aí, tá bom? Olha, 8821571191. Aí você faz a sua pergunta, você tira a sua dúvida, faz a sua crítica, manda ver porque o programa é exclusivamente feito para você. E vamos receber aqui também o nosso queridíssimo debatedor, o participante aqui
do lado da direita, o Laudir Mota. Seja bem-vindo, Laudir, boa noite. Dê aí o seu abraço para toda a nossa audiência, seja bem-vindo, microfone aberto. Boa noite, Jos, boa noite, Pedro, boa noite, Renan. Quero agradecer mais uma vez o espaço aqui da rádio para debater com uma das principais figuras, né, do cenário político nacional, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo o país e especialmente para a população do Nordeste do Cariri. Muito bem, mandando um abraço bem especial para todos os juazeirenses e para você que é de fora, muito obrigado pela carona. Você sabe, o seu coração, o meu coração unido nesse programa que é a sua cara, o Duelo. Vamos lá, a perguntas, né? Vamos abrir aqui o campo de perguntas porque hoje o tempo ruge e eu vou mandar a primeira pergunta aí para o Pedro Siebra. Pedro, vamos falar aí de Constituição e discurso político. Renan, eu pelo menos venho acompanhando alguns vídeos seus que você vem falando sobre intervenção no Ceará, né, sobre o combate à criminalidade e tudo. Então eu queria saber como é que, porque em um dos seus últimos vídeos você chegou a falar publicamente e categoricamente que iria prender o governador Elmanes de Freitas, né? Eu gostaria de saber como é que você faria isso sem ferir a Constituição, levando em consideração que um presidente ele não tem poder para prender um governador. Pode responder já? Sim, você tem 2 minutos. Tá, de maneira... Pera, deixa eu só deixar aberto aqui nos comentários. De maneira bem clara, o que nós vamos fazer é uma intervenção nos estados. Os estados que não estiverem cumprindo o seu dever constitucional básico, que é garantir os direitos humanos das pessoas que lá moram, eles terão uma intervenção. Governadores que não estiverem trabalhando de maneira efetiva para garantir a segurança da população, eles serão alvo dessa intervenção. O governo federal dispõe de medidas, como por exemplo um estado de defesa, que, dado que o Estado brasileiro está correndo riscos, ele, com esse instrumento constitucional, ele pode atuar em determinadas áreas. Se este agente político, por exemplo, um governador, não está em conformidade com os preceitos constitucionais da atuação de um governador, como, por exemplo, garantir a lei e a ordem no seu estado, como é o que acontece aqui no Ceará, ele tem que ser afastado. Se, nas investigações que vão ocorrer sobre a atuação de cada um, ficar demonstrado que esses governadores têm proximidade com o crime organizado, ou leniência com o crime organizado, eles estão colaborando com o crime organizado. E aí eles podem vir presos. E sim, eu considero de maneira clara que muitos governadores são lenientes e não cumprem seu papel constitucional com a população do seu estado. O Eumano está permitindo que existam cidades fantasmas aqui no estado do Ceará. Eu visitei uma cidade fantasma ontem. A atuação foi leniente. A polícia fez escolta para que a população saísse daquela cidade. Isso não é aceitável, isso não é normal. E do ponto de vista aí constitucional das intervenções, que eu quero fazer intervenções não só baseadas nas questões, por exemplo, de, calamidade, como a Constituição já prevê. Tem o artigo 34, 35 e 36 da Constituição que trata de intervenções em municípios e estados. Tem que ser previstas intervenções no caso de abandono das garantias de segurança pública. Para alterar uma Constituição, existe uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição. E aí um presidente da República pode tocar isso. Muito bem. Agora nós vamos direcionar a pergunta agora. Aliás, nós vamos pedir para o Laudir Mota fazer a pergunta. E está referida à segurança pública e Estado de Direito. Laudir Mota. Não, depois eu se quiser. Bem, Renan, um dos principais motes, digamos assim, dessa sua pré-campanha é um lema, um slogan, que é o Prendeu Matou, que o Arthur está inclusive usando. Em entrevistas recentes, você já comunicou que, na verdade, isso seria uma forma de sintetizar a sua ideia de combate a facções, que é a ideia do direito penal do inimigo. O que eu gostaria de ouvir objetivamente de você é que, dentro dessa gama da teoria do direito penal do inimigo, o que especificamente você pretende trazer para o ordenamento brasileiro para combater as facções? Uma coisa que é clara, muita gente tem uma visão meio assustada do que é o direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo ele já foi implementado aqui no Brasil anteriormente. Por exemplo, quando houve em 2013 aquelas manifestações muito grandes, passaram uma série de leis que ajudaram as investigações. A delação premiada é um instituto que pertence ao espírito do direito penal do inimigo. Então, o direito brasileiro é capaz de receber dentro de si elementos da teoria
do Günther Jacobs, que é o direito penal do inimigo. E ele passa pela seguinte presunção: a ideia de que pessoas que não reconhecem o Estado de Direito, não se reconhecem como parte do Estado de Direito, que cometem crimes de maneira recorrente, sem aceitar a autoridade do Estado, elas passam a ter o seu próprio direito de defesa mitigado, e o Estado passa a ter medidas que são rápidas, que é o que eles chamam de direito penal de terceira velocidade, para que ele possa, rápidas e duras, para que ele possa chegar até aquela pessoa e, com base nisso, ser efetivo em evitar o crime ou garantir a autoridade do Estado Democrático de Direito. Já passou, assim, para ser bem claro, o governo atual mandou um projeto de lei que é direito penal do inimigo puro, que é a lei que configura as facções como grupos terroristas, retirando certas prerrogativas do faccionado de defesa dele, aumentando muito as penas e tornando o Estado mais rápido e efetivo em atingir isso. Então, assim, é tão passível de ser recebido o direito penal do inimigo na legislação brasileira que o próprio governo mandou projetos que o Congresso já está debatendo. Então, não é esse monstro todo, é um entendimento que nós precisamos ter. É isso, de maneira simples. Muito bem. Você defende políticas associadas ao direito penal do inimigo? Também. O STF entende que esse modelo é incompatível com o artigo 5º da Constituição. Como implementar essa proposta sem rasgar a Constituição? Eu não acho que é uma... Eu acho que assim, eu acho que às vezes o STF interpreta muita coisa de muita coisa. E nós temos um problema no Brasil que é a Constituição nossa, ela é tão abrangente que ela coloca todos os temas dentro do guarda-chuva dela. Por colocar todos os temas dentro do guarda-chuva dela, o STF pode interferir em todos os temas. Recentemente o STF estava interferindo na questão de moradores de rua. Ah, não, você não pode retirar um morador de rua da rua, você vai ter que deixar o cara morando lá, depois ver o que acontece. Isso aconteceu em São Paulo, deu uma briga inclusive entre o prefeito de São Paulo e o Alexandre de Moraes, que monocraticamente estava decidindo esse tema. Minha visão clara sobre isso: o direito penal do inimigo, muitos elementos dele podem ser recebidos na legislação brasileira. Você poderia citar exemplos assim específicos? Um exemplo de delação premiada. Era um elemento de mas foi recebido. Mas já foi recebido. Mas a mais, que você fala disso constantemente nas suas lives como um projeto de país. Aí o que a mais você... Eu vou dar um exemplo. A polícia poder, na casa em que está um faccionado, a polícia poder entrar em qualquer horário sem mandado. Entendeu? Uma região tomada por faccionado, que você declara um estado de defesa, você atuar naquela região. Isso é um exemplo dentro do estado de defesa, mas o cara, você poder buscá-lo, você poder fazer buscas e apreensões, você fazer quebras de sigilo bancário, sigilo fiscal, tudo muito rápido sobre essas pessoas em lote, com base em investigações que estão rolando em curso. Isso é a ideia do direito penal do inimigo. Você mesmo reconheceu agora, e há de convir, que o STF ele tem um entendimento, principalmente esse STF hipertrofiado, que a chance de barrar a eventual aplicação dessas teorias é muito grande. Sim. O próprio governo Bolsonaro sofreu muito com isso. O que é que Renan, presidente, faria para contornar esse ativismo do STF? É não ter, para começar, e vamos provocação os bolsonaristas, é não ter um filho com... Eu já não tenho um filho, né? Mas não ter um filho encalacrado, como o Flávio, né? Não ter um filho encalacrado que te obriga a sentar para fazer negociações e ceder naquilo que é essencial. Eu sequer penso que o Bolsonaro tinha um plano nessa área. O Bolsonaro nunca teve um plano. O Moro teve um plano, que era o pacote anticrime dele, que é um plano que, se você for um bolsonarista, você fala, bom, esse plano fazia parte do governo Bolsonaro. Ele entrou com o plano. Só que o plano, o próprio governo tirou o pé. E o governo não andou com o plano. Tudo bem, mas qual é o plano de Renan Santos para contornar a questão do STF? De maneira clara, é colocar para votar, passar o projeto tanto na Câmara quanto no Senado, sancionar como presidente da República, iniciar as operações. E as operações podem começar, tá? Independente de eu aprovar o projeto, eu posso decretar um estado de defesa como presidente da República e começar a atuar. Aí vamos supor que o Alexandre de Moraes queira canetar. Se o Alexandre de Moraes canetar uma atuação constitucional do presidente da República de maneira monocrática, como ele está fazendo, a presidência da República simplesmente não vai poder aceitar. E ele vai colocar a gente num problema institucional. A diferença é que eu não vou ficar xingando ele. Eu vou sentar e vou conversar. O que eu não vou fazer é arregar. Se eu fui eleito numa eleição, veja só, hoje eu tenho 3 a 4% nas pesquisas. Se eu for chegar primeiro a 25%, 30%, vou pro segundo turno, e indo pro segundo turno eu derroto o Lula no segundo turno, num cenário desses eu ganhei a eleição falando sobre esse tema. Ou seja, a população brasileira falou que o tema mais importante dela é fazer esse combate ao crime. Chego ao poder, começo a implementar o programa de governo que existe dentro da legislação brasileira contra o crime organizado. Aí me aparece o ministro da Justiça, o ministro da STF, de maneira monocrática, e mete essa, cara, eu não vou poder arregar. Mas tu percebe que é um pouco complicado você chegar diante dessa situação do Supremo no Brasil e sua solução ser, vamos sentar para conversar. Tu não acha um pouco não é jogar para o subjetivo, não dá objetividade para a população compreender como isso vai ser na prática? Não, estou sendo claro. Lei legal não se cumpre. Lei legal não se cumpre. E aí... Lei legal não se cumpre. Aí, cara... Renan golpista será não também? Não é golpista, não pretendo dar golpe de Estado.
Eu digo assim, o Bolsonaro chegou a afirmar... Eu não quero fechar o Congresso, eu não quero fechar o STF, eu não quero sequer sair prendendo o ministro do STF, a não ser que mereçam. Começar agora a dar aso para discussões bem claras nessa linha. O que o Toffoli, e esse, não sei se chegou a ver o do Alexandre de Moraes hoje, o que ficou claro do envolvimento deles no caso do Banco Master, eu tenho que ser muito cuidadoso, infelizmente, eu não disponho desses poderes hoje como presidente da República. O que eles fizeram, eu acho que tá bem claro o que é. É bem claro que é, todo mundo que tá nos ouvidos sabe que é bem claro o que é. E eles não estão hoje numa posição nem moral, nem institucional, de sair querendo bancar uma briga dessas. E honestamente eu não acho que eles não vão... eu não acho que eles vão obstar a atuação do presidente da República nesse sentido. Inclusive porque eu sei, e aí acompanhando a própria política que existe dentro do STF, hoje há uma perda de poder desses ministros. Especialmente o Alexandre de Moraes. Há uma perda de poder. O Alexandre de Moraes... Impeachment é a solução nesse caso, você acha? Se for o caso, sim. Você apoiaria? Se for, apoiaria. Não, nesse caso do Banco Master, o Toffoli eu já vou pedir impeachment agora. Sexta-feira eu tô numa manifestação pedindo impeachment do Toffoli. A gente vai analisar agora o que saiu no Metrópole sobre Alexandre de Moraes, porque parece ser o caso também. Então assim, a gente tá pedindo manifestação na frente do Banco Master falando de impeachment do Dias Toffoli. Acho que o caso do Dias Toffoli já cruzou qualquer linha do aceitável. O caso do Alexandre de Moraes está indo pro mesmo caminho. Então, sim, há uma disputa junto com o STF, caso o STF se comporte, aí sim, de uma maneira profundamente anti-institucional, tirando do Poder Executivo as prerrogativas dele de garantir lei e ordem no próprio Estado, pô, aí não é aceitável. Aí, cara, é ganhar uma eleição pra presidente sendo um charlatão. Aí é melhor nem sair de casa, cara. Ficar pisando no bar, sujando o tênis pra ir e mentir lá, aí eu seria um pamonha. Muito bem, agora 18 horas e 23 minutos e a gente continua. Agora, mais uma pergunta. Vamos lá para o Pedro Siebra. Pedro, vamos falar sobre o tema coerência moral e aliados. Você tem 2 minutos. Renan, a gente vem acompanhando também o caso que envolve agora Beraldo, né? No caso da Refit e tudo. Então, assim, normalmente a gente já viu algumas falas suas, do Kim, do Arthur, que normalmente falam assim, que quando há um esquema, alguma coisa, normalmente o líder sabe, ou então os seus satélites também compreendem o que está acontecendo. Digamos que Beraldo seja um dos maiores doadores do Partido Missão, alguma coisa do tipo, ou do MBL até então. Caso ele venha a ser condenado, que o que sabe-se ainda é que foi aberta uma investigação e tudo, então ele tem o pressuposto da sua honestidade. Então, assim, caso ele venha a ser condenado, você sabia do que vinha acontecendo? Não sabia e nem tem como saber, porque ele não era parte disso, nem tampouco éramos parte disso. Nós não somos parte da investigação. E nós não nos beneficiamos de qualquer coisa que envolvia aquela refinaria. Que, assim, há uma refinaria que é muito problemática e que sonega pra caramba, que é essa Refit que você citou. E o Beraldo é CEO ou consultor, acho que ele é consultor de uma empresa nos Estados Unidos que tem relação com essa refinaria. O Beraldo, quando ele perdeu a eleição em 22, a gente tem que contextualizar. Ele saiu do Brasil, ele foi trabalhar na Jovem Pan, então ele é jornalista da Jovem Pan. Ele foi trabalhar lá, ele começou a fazer consultoria para essa empresa, acho que para outras, que ele já tinha vida pregressa nos Estados Unidos e tocou a vida dele lá. Ele se afastou do dia a dia do MBL. E ele é livre para fazer isso. Ele é um membro que ficou lá e ele também é um membro da Jovem Pan. Se eu levar a sua pergunta nesse campo, eu vou dizer que... Pera, deixa eu só responder. Aí eu levaria a questão para o seguinte termo. A Jovem Pan também tem a ver com isso, então o Tutinha, dono da Jovem Pan, ele tá encalacrado, ou o Tutinha da Jovem Pan sabia? Não, assim, o Beraldo a gente não sabia que havia uma investigação contra uma empresa correlacionada a uma empresa que ele é consultor nos Estados Unidos. Então, assim, tanto a Jovem Pan quanto nós, não temos nenhuma responsabilidade, nem temos que saber de nada sobre o caso. O que nós podemos fazer, que é o que nós fizemos? Então, logo apareceu uma investigação que ele estava envolvido, íamos afastá-lo, porque é o que uma pessoa tem que fazer. Mas ele nem esperou, ele já pediu demissão da Jovem Pan, e ele falou, estou fora do MBL, e foi tratar de se defender. Ele já foi candidato pelo MBL, né? Com nosso apoio em 2022. E seria, sim, para ser bem claro, ele seria candidato agora também. Entendo. Aí o X da questão foi o seguinte: como vocês costumam falar que tanto Lula como Bolsonaro, quando algum ministro, algum aliado está envolvido em algum esquema, vocês partem do pressuposto que possivelmente Lula ou Bolsonaro sabia, era essa a questão. Então você também está dando abertura para falar que eles poderiam não saber de alguns esquemas que acontecem, já que você não estava ciente de Beraldo, caso ele venha a ser incriminado. Não, essa seria a teoria do domínio do fato.
que é o seguinte: quando há uma organização criminosa que tem um objetivo criminoso específico, essa organização criminosa, às vezes o topo não está envolvido e você não consegue pegar elementos para pegar o cara que está no topo, mas você consegue pegar elementos de quem está no meio e no final o topo é beneficiado por aquilo. Dizer que ou a Jovem Pan ou o MBL estavam se beneficiando de um esquema de sonegação de uma empresa do Rio de Janeiro por conta do Beraldo, que ele era um apresentador em um, ou ele era um ativista político no outro, é literalmente a não aplicação disso. Em tese, se eu for pegar a teoria do domínio do fato e falar o Beraldo, vamos dizer que ele faz parte de um esquema, que seria isso. Aí é pra chegar no topo da empresa que comete esses crimes. Mas não da gente. No caso... Muito bem, senhores, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho. Você está ouvindo FM Iracema 91.9. Aproveite as ofertas pro seu bebê. 27 de janeiro tem terça-feirão da fralda Mix Mateus. Fralda creme shortinho Mega 26,90. Fralda Personal Baby Pants Mega 43,90. Fralda Plume Sec Pants Mega 25,90. Fralda Pampers Pants Mega 28,69. Fralda Creme Mega 23,90. Ofertas válidas apenas 27 de janeiro. Aproveite! Você, contribuinte de Juazeiro do Norte, tem diversas alternativas para quitar o seu IPTU 2026 e ainda concorrer a prêmios. À vista com até 15% de desconto ou parcelado em até 6 vezes. E pagando o IPTU, você concorre a 2 carros elétricos e 2 motos 0 km. O boleto pode ser emitido na Secretaria de Finanças ou no site da Prefeitura. Aqui, o seu IPTU é transformado em obras e serviços para você. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Você está ouvindo FM Iracema 91.9. Falei pra você que a gente não demoraria nada. Já estamos de volta. Olha, mandando um abraço especial para o Ricardo Gurgel. Ricardo Gurgel, ele está nos assistindo desde Natal, Rio Grande do Norte. Ele diz que está acompanhando e gostaria de perguntar ao Renan sobre a redução de impostos para prestadores de serviços. A pergunta dele é um pouco extensa, mas eu vou deixar somente essa indagação aí para o Renan. Fique à vontade. Principalmente, obviamente, eu sou favorável. Eu acho que não só prestadores de serviço em geral, mas muitos setores da economia brasileira pagam muitos impostos. Isso acontece maiormente no setor da atividade produtiva da indústria de transformação, que ela é muito penalizada no modelo tributário brasileiro. Mas para fazer qualquer corte de impostos, a gente tem que ter também um corte que altere o horizonte de gastos brasileiro. A dívida está ficando muito grande aqui no Brasil, os gastos estão muito altos, então a gente tem que mexer na estrutura de Estado e mexer também na questão fiscal. Então, se você mexe na questão fiscal, você pode mexer nos juros e nos impostos. Então, nós vamos tratar disso, é um tema central no governo nosso, mas isso vai ter que acontecer concomitantemente a gente pagar a reforma. Ou seja, eu vou pedir pra galera, eu quero pagar menos imposto, tô contigo, agora me ajuda a cortar os gastos, que eu vou arrumar um monte de briga pra fazer isso. Muito bem, resposta aí para o nosso ouvinte, o Ricardo Gurgel, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Agora vamos para mais uma pergunta agora, o Laudi Mota. O tema é Zonas Econômicas Especiais. Você tem 1 minuto. Renan, o MBL se notabilizou nacionalmente por ter essa pecha de movimento liberal. Nos últimos meses, você vem fazendo uma certa ruptura, defendendo uma espécie de pragmatismo econômico, ao defender políticas consideradas heterodoxas, como você mesmo disse. E isso se aplicaria especialmente à sua visão sobre o Nordeste. A minha pergunta é muito simples. Nessa seara, você faz um paralelo em algumas lives, em algumas entrevistas, às zonas especiais da China, como um exemplo de política a ser seguida. O que exatamente do modelo chinês Renan Presidente aplicaria no caso do Nordeste do Brasil? Vamos lá. O contexto de uma zona econômica especial não seria uma zona econômica especial focada em produção para o consumo interno do Brasil. Porque senão a gente vai gerar mais uma distorção econômica, como por exemplo a Zona Franca de Manaus. O objetivo aqui é bem claro, nós precisamos acelerar o crescimento econômico no Nordeste e gerar classe média no Nordeste de maneira desesperada. É uma coisa civilizacional, a gente precisa gerar classe média no Nordeste. Isto posto, aqui tem várias vantagens comparativas. É bizarro a gente exportar por Porto de Santos, dado que os mercados consumidores nossos, para produtos industrializados, vamos colocar assim, porque se eu falar de agro, a gente teria que exportar pelo Pacífico.
estão no hemisfério norte, no Atlântico Norte, que seria Estados Unidos e Europa, para dar 2 exemplos de mercados óbvios. Portanto, a região Nordeste ela é privilegiada em termos logísticos para isso. Então, uma zona econômica especial no litoral faz sentido. E a zona econômica especial da China fica justamente na região leste dela, na faixa litorânea. Inclusive, todo o fluxo migratório e populacional foi todo para lá, porque foi lá que a China investiu. O que a China faz ali? Escolhe uma zona logística muito boa, gera concentração de capital humano ali, investe em infraestrutura e logística, e aí ela tem marcos regulatórios muito claros. Estou falando aqui, é fácil demais contratar. A legislação trabalhista lá é super aberta. Vamos ser claro aqui pra gente não ter conversa mole. Os sindicatos são controlados lá na China. Você tem uma participação muito ativa da parte do Estado em financiamento e investimento em pesquisa. E uma política de captação de empresas de outros países para se instalarem ali. É exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa de um regime trabalhista especial. A gente precisa de um regime tributário especial. E de investimentos claros, concomitantemente a uma política, e aí eu creio que tem que ser junto, especialmente aos Estados Unidos da América, de parceria com os Estados Unidos da América. Porque do ponto de vista geopolítico, a gente não pode ficar numa situação que os Estados Unidos, eles vêm aqui, vou fazer um acordo com vocês nas terras raras, e vocês deixem de ficar amigos da China. O Brasil está frágil nessa relação, porque ele depende da China para poder exportar seus produtos e manter sua balança comercial, ao passo que ele não consegue gerar complexidade na sua própria cadeia, porque ele recebe os produtos industrializados da China. E aí ele fica numa briga geopolítica que os Estados Unidos querem tomar comando das Américas. Os Estados Unidos têm uma briga em que eles querem retirar indústrias da China para diminuir a dependência deles, trazer para dentro de si ou levar para países aliados. O Brasil é o aliado perfeito para esse plano. Perfeito, em muitos termos, porque o Brasil também é um aliado geopolítico importante para a China. Então, uma zona econômica especial, ela se insere nesse contexto em que geopoliticamente a gente busca um realinhamento, e um realinhamento que começa a gerar complexidades. Onde essas coisas teriam uma alteração? Um regime trabalhista específico, e aí você vai ter que fazer alterações constitucionais para isso, e um regime especial do ponto de vista tributário. Muito bem. E investimentos bravos em infraestrutura. Sim, Muito mas bem. Nessa linha é importante esclarecer alguns pontos. Primeiro que uma reforma trabalhista muitas vezes pode acabar esbarrando em barreiras constitucionais de cláusulas pétreas. Como seria? A minha pergunta ela é mais, eu quero o CEP, o endereço, o nome da rua e o número dessa proposta. O que mudaria na legislação trabalhista? Esses incentivos fiscais que você propõe. Qual a ordem seria? Você ter algum estudo de impacto econômico para tentar embasar algum número em mente? Porque incentivo fiscal, leia-se ou subsídio ou incentivo mesmo de desconto de imposto. Como é que isso funcionaria? Existe um estudo por trás disso? Veja só, existe uma coisa chamada Lei Candir, em que produtos que são exportados, eles já são, vamos dizer, grande parte, se não tudo, dos impostos na cadeia são abatidos. Então já existe para a exportação brasileira uma legislação específica que cuida dessa questão tributária como incentivo para a exportação. Então isso já está presente. Subsídio e investimento estatal brasileiro nisso, com metas específicas, para não virar aquela várzea que a gente costuma ter nessas políticas industriais, é necessário também. Então o Estado brasileiro tem que fazer sua lição de casa do ponto de vista fiscal para ter espaço de investimento para fazer essa instalação de parques industriais em parceria já com os seus clientes no primeiro mundo garantidos. Isso é uma coisa meio óbvia. Do ponto para você ter o CPF ali. Hoje, vamos ser bem claro na parte trabalhista. Só algumas pessoas estão CLT. Hoje a gente já tem um regime trabalhista alternativo. Hoje praticamente todo mundo é PJ. Muito bem, senhores. Nós temos que ter um regime trabalhista. Eu não quero fugir aqui da questão dele. Já existem os regimes trabalhistas alternativos. Infelizmente a gente transformou em cláusula pétrea coisas que não deveriam ser pétreas. E nós temos que ter mais liberdade laboral. Então, já que foram criados os caminhos para a liberdade laboral, vamos lá. O correto é a gente alterar a Constituição tendo uma reforma constitucional. Eu não posso continuar aqui falando, não sei se ele está olhando bravo ali. Não. Você pode ficar à vontade, é porque é o seguinte, nós temos aqui um roteiro. Eu não sabia. E dentro desse roteiro nós temos as perguntas que ainda são muitas. Ainda tinha uma coisa que é muito importante, você não falou se tem um estudo de impacto sobre isso, porque a sua proposta heterodoxa, ela gera um custo muito importante, e a gente não pode se arriscar a fazer um investimento, seja abrindo mão de receita ou subsidiando, uma atividade em que a gente não sabe qual vai ser o impacto dela. Você percebe que se você fizer isso sem um estudo econômico, você vai transformar seu eventual mandato na questão econômica num laboratório de experiências. Você tem um estudo para isso? Lógico que tudo precisa de um estudo. Agora, se eu falar de maneira clara, se eu obtiver um acordo internacional abrindo mercados para o Brasil, reduzindo taxação sobre... Então não tem estudo?
Até hoje. Então, aí você quer ter um lacre, tipo, então não tenho estudo, eu tenho um livro amarelo, lá tem as citações, agora não vou decorar um livro pra vir numa entrevista com você e ficar te ensinando, colocando paper por paper, aqui ó, esse é o paper de não sei o que. Então eu te recomendo o livroamarelo.com, se vocês quiserem a gente traz pra vocês depois. Então, mas eu não, te falar aqui. foi feito um estudo ou não? É só pela nossa equipe. Agora, eu não vou aqui te citar o nome do estudo tal, o autor e a universidade do cara, que seria, inclusive, ridículo da minha parte fazer isso. O que eu posso falar? Lógico que fez o estudo, lógico que há livros publicados sobre isso e eu posso dar pra você o livro. Com custo econômico, no caso brasileiro, do Nordeste? Por favor, eu te entrego o livroamarelo.com e te apresento os pesquisadores, inclusive. Muito bem, agora 18 horas e 36 minutos, o Pedro Siebra faz a próxima pergunta. O tema é governabilidade. Renan, levando em consideração essa sua questão ou essa sua sina com essa parte da intervenção no Nordeste, ou principalmente no Ceará, né, que hoje vem vivendo um problema de segurança pública, algumas pesquisas já apontam Ciro Gomes com 10 pontos na frente de Eumano de Freitas. Desculpa. Não, tranquilo. E também com chances reais de vencer a eleição no primeiro turno, inclusive. Então, assim, eu queria saber que eu sei que você já teceu alguns elogios a Ciro Gomes, como também já teve problemas com Ciro Gomes. Como todo mundo no Brasil. Como grande parte. Mas como seria uma parceria num mundo ideal, talvez, para você, onde você ganhasse a presidência, Ciro ganhasse o governo? Como é que seria essa junção de vocês, ou você continuaria com a ideia de intervenção? Se o Ciro Gomes ganha as eleições e ele automaticamente coloca o estado do Ceará no cumprimento do dever básico constitucional de garantir às pessoas, por exemplo, o direito de ir e vir, que é um direito humano, ele se torna um parceiro do Brasil que está funcionando. A questão é você ter a gente assumir a presidência da República e ter um governo em descumprimento desses preceitos constitucionais. Eu não acho, com o discurso atual dele hoje, que ele estaria em descumprimento dos preceitos. E acho que, porventura, ele pode ser um parceiro nisso, sim. Eu vejo da parte dos trabalhistas algumas revisões em posições históricas de proximidade com a esquerda. E eu acho que o Ciro, não digo que ele está dando uma guinada à direita, mas no mínimo ele está levando a direita a sério como um parceiro para o debate. Eu acho que o Ciro pode ser um parceiro nesse caso, sim. Eu gostaria de um momento certo conversar com ele. Então, no caso vocês cheguem num executivo, ele do Estado, você da federação, vocês teriam um clima... Todo governador, mesmo de esquerda, todo governador, mesmo de esquerda, que quiser compartilhar do nosso combate, que é a plataforma, que eu estou colocando aqui para vocês que estão assistindo. Vamos supor que eu ganhei a eleição presidencial. Todo governador que contribuir com o cumprimento daquilo que foi ancorado nas nossas propostas e que será política de governo e política de Estado, porque a defesa do nosso espaço, do nosso território e a garantia dos direitos humanos dos brasileiros de vir, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Todo mundo que estiver colaborando com isso, e mais, não gerando, vamos dizer, objeções a isso, ou atrapalhando, colaborando com o crime organizado, será bem-vindo no combate. Se o Jerônimo, aqui eu duvido que vai acontecer, mas se o Jerônimo da Bahia quiser colaborar, eu vou ficar muito surpreso, mas seria muito bom. Renan, também tem algumas situações, como você estava falando de mudar um pouco o foco agora e falar um pouco de projeto. Esse Prendeu Matou aí, pelo que eu entendi, ele vem numa questão mais de faccionados, acredito eu. Você falou em relação a prender o faccionado e caso ele venha a resistir, seria alvejado ou morto, né, no caso. Então, assim, o Prendeu Matou vem disso. Serve para político também o Prendeu Matou? Olha, se o político tiver com uma metralhadora na mão, levando alguém a risco de morte, acho que sim, né? Acho que a gente já teve um caso aí próximo disso, que foi o Roberto Jefferson atacando granada na Polícia Federal. Acho que caberia ali, no caso, para ele um Prendeu Matou, né? Ele tava ali se comportando praticamente como um facção, atacando granada, armas, vamos dizer, de uso restrito na Polícia Federal, no caso. Então, sim, o Roberto Jefferson caberia ali no caso. E outros políticos que, aí cidades de interior, que tem muito político meio coronelista, que gosta de pegar em armas e tal, acho que esses caras cabem sim. Agora, sim, é uma provocação que você fez interessante, no sentido assim, você quer ser brabo com o bandido armado, mas não com o bandido de colarinho branco. Não sei se é essa a provocação. Não, é porque é um exemplo. A gente também já teve um caso do próprio Ciro Gomes, que ele com um trator foi pra cima de... Então ali caberia o Prendeu Matou nele também? Olha só, boa pergunta. Eu não lembro o contexto daquilo do trator, que aquilo foi muito memético. Eu não lembro exatamente pra quem ele tacou aquilo em cima. Agora vamos supor que a polícia está cumprindo um determinado mandado lá, e aí o Ciro Gomes vem com o trator pra cima da polícia. A polícia
faz o tiro de advertência, o Cid Gomes prossegue. A polícia avisa que vai prendê-lo, o Cid Gomes prossegue. A retroescavadeira tá chegando no peito do policial. Não há muito o que fazer, além de reagir por parte do policial. Então aí eu acho que o Cid Gomes talvez fosse dessa pra uma melhor mesmo. Eu queria também só dar uma continuada sobre o projeto que é do MBL também, que hoje é a missão, né? Sobre o Leve Postos, né? Vocês têm um projeto chamado Leve Postos. Então, assim, aqui no Ceará a gente já goza do Cinturão das Águas, a gente também tem a transposição do Rio São Francisco. Nós temos também o Sertão Vivo, que é um projeto, espécie meio que duna, que é você saber viver no sertão. Então, assim, economizar água. Desculpa, Duna é um filme? Duna é um filme. Doido, da hora. Então, assim, é um estilo de vida para você economizar água, você saber viver no sertão. É o Sertão Vivo. E a gente também tem a dessalinização das águas da Praia do Futuro, também em Fortaleza. E a gente também já tem um projeto que é a criação de postos artesianos para pessoas que estão mais distantes tanto da transposição como da praia. Então, assim, esse projeto, como ele seria colocado aqui no Ceará, sendo que a gente já goza de muitos projetos em relação a combate à seca? Isso é um bom ponto, porque existem sempre muitos projetos e muitas ideias. E os projetos, as ideias que o Estado leva à frente, a Sudene existe há décadas, eles não conseguiram resolver esses problemas que são básicos. A região do semiárido no Brasil, se eu não me engano, é o semiárido mais populoso do mundo. E é um semiárido muito pobre, mesmo em alguns espaços dele, sentado em cima de um aquífero. Então nunca houve vontade do Estado, seja dos governos estaduais ou do governo federal, em resolver essa questão. Há uma dependência dos caminhões-pipas e dos políticos. E aí já houve política de cisterna, e já houve política de postos artesianos, mas sempre atomizado. Ah, eu fiz uma cisterna para um cidadão ali, não, eu fiz ali um poço artesiano, e aí ele vai atender uma família. Não é sobre isso. A gente tem que entender assim, o contexto, por exemplo, cooperativista que a gente tem em Santa Catarina, que é poderosíssimo, né? Aquelas famílias, em grande parte, vieram da Itália, alguns da Alemanha, se organizaram em cooperativas, pequenos proprietários, começaram planos em conjunto, criaram as cooperativas, deram certo. Isso foi uma cultura adaptada a um determinado contexto. Aqui, a cultura cooperativista no sertão faz muito sentido. Então a gente tem que investir numa cultura cooperativista no sertão. Pegar, vamos dizer, as mesmas culturas de produção. O cara é a carne da cabra, do bode, é o leite, são produtos, a palma, o agave que dá pra você produzir. Quais são os produtos que você consegue, as commodities que você consegue plantar ali, e você ensinar eles a ter uma atividade produtiva duradoura. Criar as cooperativas, ensinar eles, trazer capital humano para ajudar a trabalhar com essas pessoas. Existe uma questão de fomento que, veja, que já aconteceu em outras regiões. Existe a gente sempre comenta muito sobre órgãos paraestatais que ajudam e que às vezes até custam, né? Você tem, por exemplo, no universo do agro, o Senar, que é uma espécie de Senai do agro. O Senar já fez esse trabalho em várias regiões do Brasil. No caso... Vamos para a próxima pauta. Eu tô falando demais? Não, tá ótimo. A gente vai só seguir a sequência aqui. É que é legal, tá bom? Esse assunto. Porque... Agora 18 horas e 44 minutos, você está na Iracema FM 91.9. Lembrando que o programa de hoje está sendo transmitido também pelo YouTube. Você pode acompanhar a nossa programação através do YouTube da rádio e também do O Duelo 91. Olha só, mandando um abraço especial para você de Caruaru, para você de Belo Jardim, para você de Santo André. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E aqui passando para a próxima pauta, a pergunta será feita por Laudir Mota. E o tema é transparência. Bem, Renan, ao longo da história do MBL, grandes questionamentos, né, foram feitos em relação às formas de financiamento do movimento. Atualmente vocês trabalham muito com a questão de produtos, a Valete, as doações em live, o livro amarelo, mas durante muitos momentos houve financiamento de pessoas privadas, entes privados. Em entrevista recente no A Deriva do Petri, você mencionou que chegava para pessoas, empresários, para financiarem certos movimentos, caminhão de som para manifestações. O movimento hoje, ele possui um database que pode ser acessado, transparente, sobre os doadores, quem doa e quem financia o movimento ou quem já financiou? Não e nem terá. A única, assim, eu estaria basicamente acabando com boa parte do financiamento porque as pessoas têm medo de doar. Existe no Brasil, a gente tem que comparar com os Estados Unidos, a cultura de doação no Brasil era uma cultura
embrionária. A cultura de ativismo, doação e participação, ela é uma cultura nova. Porque, infelizmente, isso não faz parte do nosso DNA comunitário. Aí é uma questão de colonização, nem cabe eu me estender muito nisso. Então já é difícil obter os doadores. Doadores para uma atividade política, que ela em si é polarizante, ela é cheia de inimigos, e que quando a pessoa é exposta, ela sofre danos na sua vida profissional e pessoal, assusta ainda mais. Então veja, mesmo com eu garantindo o anonimato da pessoa, sendo que as doações das pessoas, elas sim vão para a Receita Federal, e a Receita Federal não tem condições de acessar, é tudo normal, já assustam. Imagina se eu tornasse público. E aí eu ainda vou fazer uma segunda derivada. Quando uma pessoa doa, por exemplo, para a campanha do Kim Kataguiri, aí é público, porque aparece na transparência do TSE, essa pessoa começa a sofrer ataques dos mais diversos nas redes sociais. Porradaria. O cara já doa numa eleição, já não doa na próxima. Então a gente perde um doador ali, é da vida, acontece. No MBL, quando foi criada uma teoria conspiratória de que pessoas que mandavam superchats, é verdade, você tá rindo, não é verdade, foi criada uma thread para um perfil chamado Let's Dex, que é um perfil de um bolsonarista, ele é lá do Rio Grande do Sul, já descobriu a identidade dele. E esse cara era divulgado pelo tal do Felipe G. Martins. Esse perfil, ele criou a teoria de que dinheiro que era roubado de uma empresa que meu pai administrou, ou de empresas que meu pai administrou, eles eram lavados através de superchat, através de um perfil chamado Alessander Mônaco. Aí misteriosamente um promotor teve uma epifania, ele leu essa thread, usou ela como base, fez uma investigação, prendeu esse cara, mais um outro cara, o Luciano Ayan, que chamava Carlos Afonso, prendeu essas duas pessoas, as pessoas foram inocentadas. Eu tive que responder por uma investigação por tráfico de influência. Tudo foi arquivado, o próprio promotor tomou uma bronca, ou seja, o sistema, para pessoas que doaram um superchat, houve prisão. Imagina para as pessoas que estão fazendo uma doação normal. Então, nós optamos por obedecer à legislação brasileira, e a legislação brasileira nos garante que nós não precisamos ficar abrindo isso, e assim nós o faremos. Senão eu não tenho financiamento. É uma justificativa plausível de certa forma, mas ela tem uma barreira em relação à transparência, porque na pergunta anterior que eu tinha feito a você, houve a defesa de um plano, por exemplo, como exemplo, heterodoxo, que caso colocado em prática, inevitavelmente beneficiaria entes privados, empresas, e nesse sentido, qual garantia, já que não pode ser, né, na sua visão, posta essa transparência dos doadores, qual garantia o Renan pode ter, o eleitor que está vendo essa entrevista pode ter que o Renan, uma vez implementando essas políticas de incentivos, não acabaria beneficiando empresas que em algum momento financiaram o MBL? Vamos lá, aí sim, se eu, vamos dizer, praticar aí sim tráfico de influência, e ao trazer, por exemplo, uma zona econômica especial, e eu como presidente da República for um sujeito mesquinho e tentar obter algum tipo de propina ou benefício pessoal ou para o meu grupo político mediante um dinheiro ilegal, que em troca significaria um subsídio especial ou uma ajuda a uma empresa, aí eu tenho que ter vamos dizer, os organismos investigativos do Estado brasileiro, como a Receita Federal, o COAF, funcionando muito bem, uma Polícia Federal independente, como nós sempre defendemos, e é uma defesa histórica do MBL, para que eles possam pegar esses esquemões e prender os envolvidos. E no meu caso, se eu cometer isso, tomar um impeachment, que é o que eu mereceria fazendo isso. Agora, esses instrumentos, eles foram muito prejudicados, especialmente nos últimos anos de governo Bolsonaro. Quando o COAF foi retirado do Sérgio Moro, era um instrumento que ajudou muito na Operação Lava Jato. Quando a própria PGR sofreu uma espécie de um aparelhamento. Então, os instrumentos de combate ao crime organizado, eles já existem no Brasil. Os instrumentos de combate à corrupção, eles existem no Brasil. E eu, como um cidadão brasileiro, eu me submeteria a isso. E isso é normal, porque você consegue, por exemplo, vamos supor que o MBL teria recebido dinheiro de uma empresa para eu, como presidente, vamos dizer, me beneficiar. Tá pegando esse caso hipotético. Basta quebrar o sigilo do MBL como já quebraram antes. Já foi inclusive quebrado o sigilo do MBL inteiro. E é isso. Basta quebrar, os instrumentos já existem. Os instrumentos não existem, mas em síntese, diante do ponto de vista do eleitor, não teria como o Renan Santos, já que não pode expor isso, os dados dos financiadores, não tem como o Renan Santos dar uma garantia ao eleitor sem que seja, acredita na minha palavra, pelo amor de Deus. Não é exatamente minha palavra, é minha história, né? A minha história, porque assim, são 11 anos fazendo política, eu não tenho nenhuma condenação por corrupção, nem eu, nem os mandatários nossos, e quando alguém se aproxima de uma prática indecente, ela é expulsa do grupo, como aconteceu agora com o nosso vereador da Bahia, o Sandro Filho. Sem querer ofender pessoalmente, mas o Lula, antes de ser presidente, também tinha essa narrativa. Quem? O Lula. O Lula, quando chegou para a eleição de 2002, a primeira vez, ele era tido como candidato honesto por muita gente. E você, eu acredito que não encare ele como uma pessoa honesta. O grupo político do Lula era altamente corrupto. O Lula chegou na presidência da República com o prefeito de Santo André tocando um esquema do lixo que era público e notório, e depois houve um assassinato do prefeito de Santo André. Desculpa, eu não tenho nenhum caso similar a esse. O PT já administrava
centenas de prefeituras ao redor do Brasil com muitos escândalos de corrupção. A Heloísa Erundina foi prefeita na cidade de São Paulo e a primeira coisa que ela colocou foi o escândalo das arruelas. Em Porto Alegre havia escândalos de corrupção nas prefeituras do PT. Então o meu grupo político não tem isso. E eu estou sendo jogado aqui não só pela minha pessoa na física, que também não tem nada, e é público e notório que não há processo nem nada nesse sentido. O grupo político ao qual eu faço parte não é um grupo que faz isso. E mais, quando aparece alguém, nós expulsamos. O caso mais emblemático foi do Sandro recentemente. O do Beraldo conta também. Você tinha falado do caso do Beraldo da Refit. O caso do Beraldo já pediu afastamento, que sabe que teria que se afastar. Agora, o do Sandro, veja, surgiu uma dúvida sobre o Sandro Filho, por ele, eventualmente a esposa dele ter pegado um cargo meio fantasma. A gente foi checar. Tá estranha essa história, não sei se é verdade, mas fomos checar tudo. Fomos checar a esposa, descobrimos que a esposa dele virou sócia de um agiota lá que atua no mundo da Câmara de Vereadores de Salvador. Eles se tornaram sócios de um restaurante que nem existe. Aí a gente pegou, Sandro, vem aqui, abre tua conta. Vimos os gastos pessoais dele, totalmente incompatíveis com os salários dele, não soube explicar, nós expulsamos ele. Então essa é uma postura nossa. A postura do Lula naquela época, em 2002, não vou falar que a postura, eu tenho que tomar cuidado para não perder direitos políticos aqui, né? Mas estranhamente a postura de pessoas que nós não sabemos quem são foi eliminar o prefeito de Santo André. Não sei quem são essas pessoas, mas foi eliminado o prefeito de Santo André, justamente no município em que o grande escândalo que diziam que financiava o Caixa 2 do PT, que era ligado ao lixo e os prestadores de serviço na região de Santo André, estava acontecendo. Então, nem é uma comparação possível. Mas até aquele momento era possível. Não era. Volto a repetir, o grupo político do PT já tinha inúmeros escândalos que nós não temos. E a nossa prática com esses escândalos era uma, e a deles são outra. E nós nem temos esses escândalos. Na verdade, a gente sequer tem prefeito, então não dá realmente para comparar. E assim, quando eu falo do histórico, o histórico conta. O histórico conta muito. São 11 anos. 11 anos atuando. Não há uma condenação por nada disso. Muito não há bem. nada, são só coisas anedóticas para fazer ataque na internet. Ok. Agora 18 horas e 53 minutos e a gente vai para a próxima pergunta, que será realizada pelo Pedro Siebra. O tema é legitimidade no Nordeste. Renan, eu gostaria de saber também, não só eu, né, mas como toda a nossa população, principalmente aqui do Cariri, que você sabe, né, que você está na terra do Padre Cícero, e o Crato foi eleito não, teve uma pesquisa agora, Crato é uma cidade vizinha aqui que recebeu o título da cidade mais católica do Brasil proporcionalmente. Então assim, eu gostaria de saber se você vai envolver grupos religiosos na sua eleição, por exemplo, se você vai ser apoiado por grupos católicos, grupos evangélicos, alguma comunidade judaica ou grupos muçulmanos, o que é que se tem algum grupo que vai apoiar a candidatura do Renan Santos? Grupo religioso. Bom, entendendo que existe uma natureza laica no Estado brasileiro, ao passo que há uma alma profundamente cristã no Estado brasileiro, eu acredito que as pessoas que tenham concepções religiosas, elas têm toda a condição, inclusive o dever de participar da atividade política. E é normal. Até porque eu considero boa parte das doutrinas materialistas à esquerda também, elas em si religiões. E elas ocupam um papel religioso assunto, metafísico, né? E elas participam ativamente da atividade política. Dito isso, aí existem as diferenças. O envolvimento de grupos religiosos específicos, fazendo pressão e se tornando elementos centrais, eu não vejo com bons olhos. Eu acho um desrespeito à fé, eu acho um desrespeito à religião, e aí sim eu acho que vai vir uma mistura muito ruim. Nós no MBL nunca fizemos isso especificamente. A gente pode ter às vezes uma pauta pauta única em algum tema, por exemplo, com a comunidade judaica. A gente pode ter com os cristãos como um todo, até porque o MBL é um movimento formado por pessoas que são cristãs na sua grande maioria. Uma pauta comum de trabalho. Podemos ter pessoas cristãs, são bem-vindas e podem atuar e defender seus valores dentro do MBL. O MBL é uma casa para isso. Dito isso, a gente não vai fazer certas confusões. A gente viu uma confusão recente acontecer no caso da Lagoinha, Banco Master, inúmeros políticos ligados a esses caras, e uma leniência. E na verdade, até uma imitação de inúmeros vícios de certas denominações neopentecostais que trabalham, infelizmente, com uma manipulação, trabalhando com dopamina aí dos fiéis, manipulam a galera e deixa a galera nesse estado, e eu vejo políticos imitando isso aí. Eu não acho isso bem-vindo. Eu não acho bem-vindo, por exemplo, a bronca que o Malafaia foi dar na Damares, porque a Damares é evangélica, e a Damares quer saber qual é o envolvimento de organizações religiosas no escândalo do INSS. E aí ele veio dar um pito público nela como autoridade religiosa. Eu acho isso ruim. Eu não endosso isso, e jamais endossaria. Eu
trouxe esse assunto porque, assim, a gente não sabe muito bem seu posicionamento religioso, mas a gente sabe que a religião no Brasil, principalmente no Nordeste, como que as pessoas são muito religiosas, pode contar muito num momento de eleição. E assim, quando você fala também que cita essa questão do humano, da intervenção, dos laboratórios, como o Laudi citou aqui também, da industrialização no Nordeste, eu queria saber se você duvida da competência do cearense para fazer política ou eleger os seus políticos, ou você acredita que tem algo por fora que movimenta as pessoas a votarem nos candidatos errados? Eu acredito que você tem um sistema de incentivos muito perverso na democracia brasileira, que precisa ser inteiro alterado. E esse sistema de incentivos, se mantido, vai perpetuar não só o Ceará, mas o Nordeste, o Norte de Minas, boa parte da região Norte do Brasil e as periferias das grandes cidades no Brasil, num estado de pobreza e de uma desigualdade muito grande com outros lugares. E esse sistema de incentivos precisa ser radicalmente alterado. E o sistema de incentivos, ele prioriza a manutenção de desigualdades, porque ele funciona mediante a desigualdade, ele prioriza a corrupção e ele tem que ser profundamente alterado. E eu digo mais, a gente sequer tem uma democracia funcional no Brasil. Falar que a gente vive numa democracia é uma democracia meramente nominal. É nominal, vivemos uma democracia legal, vivemos uma república também, não é nem república, não é nem democracia, é qualquer outra coisa. E esse sistema de incentivos faz com que as pessoas aqui, dado que elas são mais dependentes do Estado, isso não é uma opinião minha, isso são, basicamente, posso pegar o IBGE e mostrar a dependência que os municípios da região Nordeste têm de recursos federais. Essa dependência faz com que o governo estadual dependa de dinheiro da federação. Aí os governos municipais dependam do dinheiro do Estado e da federação. E a população depende de recursos, em gerais, federais ou municipais. Mas isso se torna, assim, uma falta de honestidade intelectual quando a gente tem, um exemplo, Pernambuco, que é superavitário, e também tem o Ceará com progressões para se tornar superavitário também, não depender do que vocês criticam tanto, como é o Pacto Federativo, né? Estados do Nordeste que são que deixam um rombo no Pacto Federativo. Mas o que eu queria saber é assim... Mas por que seria problemático isso? Não, o problemático que eu digo é o seguinte: você acredita, você acha que o eleitor cearense, ele não sabe escolher seus representantes? Eu acho que Porque assim, vindo de São Paulo também, a gente sabe que São Paulo também não é essas mil maravilhas em relação à escolha de representantes. Não, assim, novamente, eu não vou pegar referências anedóticas do legislativo, tipo, São Paulo elege muita porcaria mesmo. Assim como aqui elege muita porcaria. Só que a administração municipal em São Paulo é muito superior à administração municipal daqui. As cidades em São Paulo são muito superiores às daqui em termos econômicos, em termos de DH, em termos de rankings SAEB, esgoto, números de homicídios. Isso são dados objetivos. E esses dados objetivos são claros, eles se refletem, por exemplo, nos fluxos migratórios. Eu não tenho uma onda de pessoas saindo de Taubaté, em São Paulo. Eu não aguento mais trabalhar na Embraer, e indo, sei lá, para o interior do Maranhão. Você tem pessoas do Maranhão indo embora, você tem os piores índices de desenvolvimento humano nesses lugares. E eu não vou levar isso para um campo assim, você tá querendo dizer que a galera não sabe votar? Veja, é pior de não saber votar. Boa parte da galera vende o voto. Mas o que é que explica também a imigração para, por exemplo, João Pessoa, na Paraíba? Porque João Pessoa está apresentando dados em termos de segurança pública e qualidade de vida, IDH, melhores. Aí as pessoas migram para lá, o que é ótimo. E assim, eu não nego que Pernambuco seja um estado superavitário, e eu fico feliz que seja, eu quero que todos os outros sejam. O que eu não vou comprar, porém, é uma espécie de discurso coitadista sobre as pessoas do Nordeste e passar a mão na cabeça da galera e falar, continua aí votando nos mesmos prefeitos nas cidades do interior que perpetuam vocês na situação calamitosa, que recebem emenda, desviam emenda, mantêm a pobreza graçando pra lá e pra cá. E aí, vamos ser bem honestos, a presença da compra de voto, todo mundo que conhece política de interior sabe disso. Eu conheço política de interior do Brasil inteiro. A base da política de interior no Brasil é compra de voto. Agora, a incidência dela no Nordeste é muito maior. E as pessoas vendem muito mais o voto aqui, porque as pessoas dependem muito mais do Estado aqui. Isso é um dado da realidade. Existe um dado do IBGE. A administração pública é a atividade econômica majoritária em mais de 70% dos municípios do Nordeste. Portanto, essa dependência acontece aqui. Ela não acontece assim em São Paulo. Eu posso falar, São Paulo elegeu o Tiririca, que é um retardado. São Paulo tem um russomano, que é um chongo. Beleza, tem uns idiotas que São Paulo elege. O Boulos foi eleito por São Paulo. Mas é anedótico. Se eu for para Taubaté, a administração pública em Taubaté, a formação de classe média em Taubaté, ela vai ser superior a praticamente todas as cidades daqui. E a gente tem que entender como eu torno as cidades daqui mais como Taubaté. Esse é o ponto. E assim, mas você está ofendendo o eleitor? Não, olha, o que eu quero falar para o eleitor é, se o eleitor vender o voto dele, eu vou prender ele por 10 anos.
E se o político comprar o voto, eu vou prender ele por 20 anos. Esse é o papo. Vai ter que estabelecer lei e ordem. Isso é constitucional? Vender Muito bem. voto. Não, tô dizendo... Não, vender voto e comprar voto é crime já. Não, eu sei, eu tô dizendo, por 10, 20 anos... Ué, você alterar as leis penais. Aí você estabelecer penas mais altas. Porque eu acho o seguinte, olha só o que eu vou colocar aqui. E eu não sou bolsonarista. Quem comete mais crime contra a democracia? O político e o eleitor que compra e vende voto? Ou, sei lá, aquelas pessoas que invadiram o Congresso? Eu acho que aquelas pessoas que invadiram com o intuito de dar um golpe. Dito isso, a democracia ela é vilipendiada todo ano par com compra de voto que acontece em milhares de municípios. Isso é muito mais grave do que aconteceu lá em Brasília. Muito mais grave. E ninguém liga. Eu fui no TSE e perguntei, vocês não têm instrumentos? Eles falaram assim, cara, a gente sabe tudo de compra de voto. Agora, a gente é um tribunal, a gente não pode deliberar sobre leis que alterem essa dinâmica. Renan, você acha certo comparar um ato que eu também considero que foi uma tentativa de golpe, mas eu quero dizer o seguinte, você acha correto comparar um ato isolado, que foi o que aconteceu, com um problema estrutural, que é esse problema da compra de votos? Então, assim... Pô, você respondeu por mim. Não, é porque você comparou. O problema é então, o problema estrutural é muito pior, porque é estrutural. Não, o que eu quero dizer é assim, você comparou os dois problemas. Assim, eu comparei, então vamos falar assim, eu fui ruim na minha comparação, porque o problema estrutural da compra de voto é 10 mil vezes pior. Só que a questão é o seguinte, aí fica lá, teve o Lula de comemorar 2 anos do 8 de janeiro, aí o cara faz uma festa pela democracia, sendo que em 2024 rolou o maior festival de compra de votos da história, baseado em desvio de emenda do orçamento secreto, que virou caixa 2 pra galera ficar comprando voto. Vocês viram? Aqui no Ceará aconteceu também pra caramba. Eu já fiz várias lives sobre isso. A turma do verde contra do amarelo. Aqui é amarelinho, aqui é amarelo, aqui é o vermelhinho. Eram as mesmas agências de publicidade que recebiam dinheiro. As candidaturas femininas, outra farsa, pegavam o dinheiro da candidatura feminina, gastavam nas mesmas agências que faziam as campanhas pros candidatos a prefeito, compraram militâncias. Tinha assim, juventude do seu Zé. Aí você viu umas páginas de Instagram que é criada na eleição, aí aquelas páginas eram usadas para pagar a militância, que era a compra de votos usando esse tipo de dinheiro. Gente, isso é literalmente um assalto à democracia e ninguém dá a mínima. Só que a minha questão com o Nordeste é, isso é muito mais presente aqui. Mas muito mais. Teve um pouquinho de amarelinho versus vermelhinho em São Paulo? Teve, nos lugares mais pobres. Agora, na maior parte dos lugares não teve. Eu quero que aqui... Eu vou pedir licença só um pouquinho, que a gente precisa ir pro intervalo, tá bom? É coisa rápida. Muito rápido. A gente volta já. Você está ouvindo o FM Iracema 91.9. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Você está ouvindo o FM Iracema 91.9. Voltamos. O duelo hoje está especial, viu? Estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do Renan Santos. Ele que é pré-candidato à presidência do Brasil. E agora a gente vai para a próxima pergunta, que será realizada por Laudir Mota. O tema é governança e narrativa moral. Renan, na verdade, essa questão que ela é muito importante, você acabou abordando ela superficialmente, agora eu gostaria de entrar um pouco mais, que seria a questão da investigação que aconteceu contra você, que muitas páginas, o Povo, o Estado de São Paulo vinculou uma investigação do Ministério Público em relação a uma suspeita de tráfico de influência que foi arquivada e de lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa chamada Ingrid Koch, teria como sócia Rosalina, e na qual, segundo essas reportagens, teria havido movimentações financeiras por parte de você, por parte de Stephanie Santos, que seria sua irmã. Aí, para eu não ser injusto e tirar a reportagem traz as decisões judiciais que correram nessa investigação, uma delas dizendo que haveria fundados indícios, isso aqui na reportagem do Povo, de que o representado, no caso Renan Santos, esteja dissimulando a origem de recursos financeiros, atividades ilícitas e, por conseguinte,
na prática de crime de lavagem de dinheiro. Eu gostaria que você aproveitasse esse espaço para explicar o que é que aconteceu no curso desse processo, essa movimentação financeira que foi atribuída a você nesse caso e da sua irmã também. Cara, isso é muito simples. Eu começo do fim e eu volto pro começo. O do fim essa investigação já teve um fim. Então, essa história já foi resolvida e foi arquivado. Havia um processo de tráfico de influência envolvendo lavagem de dinheiro. Isso, os dois foram arquivados. Tudo foi arquivado. Tudo foi arquivado. Inclusive todas as pessoas que foram envolvidas anteriormente, porque houve 2 pessoas que foram colocadas em investigação de maneira absolutamente ilegal, dizendo que eles eram doadores. Eles foram presos por 2 semanas, passaram o inferno na cadeia, e aí eles foram soltos, e depois todo mundo ali foi absolvido. Outras pessoas que trabalhavam na FIP, sabe a FIP, Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, da USP? A FIP é um instituto super sério. Enfiaram a FIP no meio para dizer que eu fiz tráfico de influência para a FIP. Não tem nenhuma razão. A FIP é uma instituição famosíssima, igual você pediu o índice da FGV sobre inflação. Todo mundo foi absolvido. E a investigação simplesmente acabou. Outro ponto que é importante colocar isso. Você quer entrar no detalhe disso? Eu vou entrar no detalhe. A investigação era uma investigação sobre qualquer coisa. Eles quebraram o sigilo de tudo, da minha família, do MBL. Mas, não só quebraram o sigilo, para mostrar que era uma pescaria probatória, eles invadiram o escritório do MBL, pegaram todos os computadores, tentaram achar qualquer coisa, não acharam nada. E aí eles pegaram o que havia sido investigado no curso do processo e tornaram público. Dados pessoais de todo mundo, tornaram público. Aí beleza, isso foi tornado público. A primeira tese, que era a tese de que a gente estava lavando dinheiro no Superchat, eles abandonaram. Aí eles foram falar que ia fazer tráfico de influência. Aí não teve. Aí foram falar que essa empresa, que é uma empresa de administração patrimonial, que ela vive de receber aluguéis, que ela tinha movimentação. Sim, ela recebia aluguéis. E aí essa empresa, só te avisar, no curso do processo ela teve o sigilo dela quebrado também. Houve denúncia contra ela? Não. Porque não tinha nada. Porque é uma empresa que recebia aluguéis. Então lógico que ela vai ter movimentações financeiras ali. Ela recebia aluguéis. Então ela recebia aluguéis, acho que deve até continuar a receber. E pronto. Então assim, acho que você deve estar citando matérias ali do período de 2020, 21 e 22. Porque 22, o promotor do caso tentou dar um repeteco na história por conta do que houve com o Arthur. Quando houve a cassação do Arthur, eles começaram a pegar tudo que havia contra o MBL, até coisa velha, e todo mundo começa a fazer seu repeteco midiático. Aí deram um repeteco midiático em cima disso. Repeteco midiático, olha, tem essa empresa aí. Tudo bem, quebraram o sigilo, já tinha quebrado antes o sigilo dessa empresa. Isso foi em 2022. Não andou nada. O sigilo da empresa foi quebrado, viram lá. Ok, era uma empresa que recebe aluguéis. Porque no fundo, havia muitas teorias conspiratórias. E aí eu vou... O promotor era um promotor bolsonarista. Ele apagou as redes sociais dele, ele e a esposa dele. Eles ficavam fazendo as postagens mais translocadas do bolsonarismo. Então havia uma motivação política na sua vida? Obviamente houve motivação. E eu falo isso. Ele inclusive assim, para outras pessoas, fala, eu odeio esse cara. Me odeia. Mas a real é o seguinte. É um bolsonarista com motivação política que tentou, acreditando nas teses, e isso é muito engraçado, alguns dias antes da operação, o Alan dos Santos tinha um vídeo que ele falou o seguinte, olha, se quebrarem as contas do MBL, se fizerem uma operação contra o MBL, vão descobrir todos os vínculos deles, inclusive com os chineses, com o embaixador chinês no Brasil. Porque eles acreditavam que a gente recebia dinheiro do Dória, da China, de um grande consórcio internacional para sabotar o governo Bolsonaro. Essa era a tese dos caras, o Felipe G. Martins acreditava nisso. A operação foi tão política que a Carla Zambelli um dia antes estava anunciando que ia ter operação. A Sarah Winter estava dando assim, a letra que teria operação. E quando a operação estava acontecendo, antes de sair na imprensa, o Alan dos Santos estava ao vivo dando risada. Ele entrou ao vivo assim, de madrugada, que dia maravilhoso, tal. Sim, essas pessoas sabiam da operação, era nítido que elas sabiam da operação. A operação teve essa conotação política, tentaram cavucar o que eles podiam. Eles tiveram sorte que eles pegaram um juiz de primeira instância que deu ali uma busca e apreensão lá no MBL, mas dali em diante, quando começou a coisa ficar certa e a gente pôde se defender, a gente arrasou eles na justiça. E essa história acabou. Tanto que isso é uma não história pra mim. Bem, agora 19 horas e 10 minutos. O programa de hoje foi muito satisfatório. Recebemos aqui a presença de Renan Santos, ele que é pré-candidato à presidência do Brasil pelo partido Missão. E aqui nós queremos agradecer a sua vinda e deixamos aí o microfone à sua disposição para as suas considerações finais. Eu não sei o nome onde vai ser, mas vai haver um evento daqui a pouco. Na Praça Padim Cisso, aparentemente aqui perto. Então venha nos encontrar, venha tirar uma foto, venha conversar sobre o nosso projeto.
será bem legal. E a gente está fazendo todas as cidades que a gente está indo e está aumentando de gente, está sendo bem legal, estou muito feliz. 2, eu agradeço demais, foi muito legal. Foi uma troca, apertões daqui, puxões dali, mas é assim que tem que ser. Eu sou pré-candidato a presidente da República, eu tenho que ser escrutinado por vocês. E o que eu vim fazer aqui de maneira clara, eu não fugi de nenhuma pergunta de vocês. Respondi todas como tem que ser. Não vou mandar sabonetada nem nos temas que podia ser populista. Do tipo, não, mas e aqui a questão do Nordeste? Eu falo, não, o povo vota bem. Esses políticos são mais. Mentira, eu falo, o povo vota mal também. Tem muito problema aqui que precisa ser resolvido. 3, nós estamos montando uma pré-candidatura à presidência da República que tem como objetivo mudar de verdade o Brasil. E a gente vai arrumar briga em todos os campos políticos, mas a gente não vai, assim, se perdermos, nós não vamos cair por faltar com a verdade ou por não ser corajoso. Vai ser sendo corajoso e falando a verdade que nós vamos vencer ou perder, mas eu tenho certeza que a verdade no final vence. E a gente vai vencer. E a gente está construindo algo muito novo, e com verdade, com energia, e com vitalidade, e com um pouquinho de risco, andando em cidades fantasmas, acho que a gente vai chegar lá. Obrigado. Muito bem. No programa nós tivemos muitas perguntas importantes e de interesse da população. Tivemos também respostas coerentes, respostas também incisivas, e isso é muito importante. Deixemos que a nossa audiência agora faça o seu julgo, né? Vamos aí ouvir o Pedro Siebra nas suas considerações. Não só agradecer também ao Renan que veio aqui e participou do programa. Como ele mesmo disse, respondeu tudo, né? Hoje a gente tem a internet e tudo para justamente isso, verificar os fatos, ver se ele falou a verdade, ver se ele faltou com a verdade. Então, cada um tome o seu embasamento. Acredito que o que ele falou aqui faz sentido, ele respondeu olhando nos nossos olhos, né? Então, assim, vamos esperar para ver, agradecer também aos ouvintes, ao pessoal. Já vejo que tem uma movimentação aqui, ele tem muitos fãs, né, pelo visto. Então, boa sorte aí na sua campanha presidencial, na sua pré-candidatura, e seja o que Deus quiser, né? Muito bem, agora iremos ouvir as considerações de Laudir Mota. Bem, Joyce, foi um programa muito proveitoso. O Renan, ele tem esse aspecto muito combativo, né? E eu acredito que no momento ele acaba representando um pouco o anseio de muitos brasileiros. Então é importante, apesar das concordâncias ou discordâncias, ele estava disposto a vir aqui, dar a cara ao tapa, responder todas as perguntas. Isso ele fez, não dá para negar isso. E queria desejar para ele uma boa caminhada nessa política, que ele mantenha ou tenha consigo honestidade, e que o futuro político ele possa ser conduzido da melhor forma possível. E é isso. E quando começar a candidatura real, né, que for rodar as cidades, tudo, lembre de voltar aqui para responder mais perguntas. Para participar de mais um duelo. Que a gente tá Olha, eu quero dizer que o duelo ainda não acabou, tá bom? O programa ainda continua, a gente vai para um breve intervalo somente para organizar aqui o estúdio, tá bom? A gente volta já, você não sai daí. E lembrando para você que daqui a pouquinho tem um evento na Praça Padre Cícero, com a presença do Renan Santos e também toda a sua equipe, tá bom? Então você não vai ficar de fora. Então vai lá na Praça Padre Cícero participar do evento com Renan Santos, pré-candidato à presidência do Brasil pelo Partido Missão.